Meu nome é Thiago Ossos Tortos e sou quadrinista a maior parte do tempo. Rolou uma dúvida aí, hein? E hoje a gente vai falar, o Carlos Neto quer falar sobre os últimos dias do xerife, que é um quadrinho autobiográfico sobre meu pai. Bom, eu estava visitando o meu pai, né, porque ele estava aguardando para ser operado, ele ia fazer uma cirurgia. Quem leu o quadrinho, né, eu contei tudo ali no quadrinho. Eu estava vivendo aquilo, eu estava na casa deles, lá no interior. Eu estava fazendo na época umas tiras por um aplicativo. Estava lá com o meu cadernão, fazendo as tiras, produzindo sempre, porque eu acho que eu tinha que entregar umas 2 tiras por semana, alguma coisa assim, não me lembro. Então, apesar de estar lá com eles, né, eu estava produzindo. E aí, assim que ele começou a complicar assim, o estado dele, né, ele operou, não se recuperou, enfim, foi surgindo uma vontade meio inconsciente mesmo, assim, de falar sobre aquilo. Eu ainda tinha, na época, uma esperança, assim, eu não achava que ele ia realmente, né, deixar de existir. Mas eu queria contar, eu queria passar aquela dificuldade, né, e assim como eu coloquei no quadrinho, que nosso último filme junto foi um Velho Oeste, né, e essa dificuldade da gente conversar, da gente ficar sozinho no ambiente, não conseguir puxar assunto e tal, e o filme acabar ajudando. Enfim, ele estava no hospital e eu estava rabiscando, e de repente eu comecei a rabiscar ele com um chapéu de faroeste. Eu só fui captando mesmo, meio que antena, assim. Eu queria fazer alguma coisa, eu senti que eu tinha que passar aquilo que eu estava passando, esperando que fosse dar certo, e comecei a desenhar ele de cowboy, de xerife, desenhei alguns membros da minha família. A princípio era uma coisa mais viagem, assim, era uma coisa meio surreal, que eu não sabia o que era, mas depois que se concretizou o pior, né, depois que ele não se recuperou e acabou morrendo, esse surreal perdeu sentido. Aí eu senti a necessidade mesmo de contar exatamente o que aconteceu, sabe? Todos os detalhes. Eu não sei porquê. Aí eu parti para um pensamento um pouco mais racional mesmo. Eu precisei, de repente, para deixar mais realista aquilo, né? Para deixar mais real a dor mesmo, essa coisa que eu estava passando, né? E não só essa perda, mas essa mudança de página, o que eu estava aprendendo com aquilo, a relação com a família, né? Então mudou, foi isso. Antes era uma ideia meio surreal, né? E depois, quando aconteceu, eu comecei a simplesmente estruturar um roteiro mental, assim, na cabeça, numa ordem temporal real do que foi, né? De eu ter ido lá, o que aconteceu, a discussão com não sei quem, com não sei... e depois acontecendo tudo. E essa coisa do autobiográfico, você me perguntou antes, né, como que foi a passagem, porque antes eu fazia tiras, eu costumava fazer muita tirinha, quadrinho de humor, né? Aí depois eu fiz o Kombi, era mais aventura, mas ainda assim tinha essa cara de humor. Só que paralelo às tiras, eu já vinha meio que ensaiando um trabalho autobiográfico, né? Posso falar endereço de páginas e tal? Lá na minha página do Facebook, na Ossos Tortos, né, facebook.com/Ossos Tortos, tem todas as tiras e tem também essa série que eu estava fazendo na época, que se chamava Entortando Ossos. É uma série autobiográfica, mas eram historinhas, eram tiras, eram páginas, né? Eu resumi em uma página só algum acontecimento autobiográfico, focando mais na época, contando da época que eu vim para São Paulo, que eu deixei a casa dos meus pais com 17 anos, eu vim para São Paulo, eu era daqui, mas fomos para lá e eu tive que voltar, enfim, para estudar quadrinho. Então essa série eu falava muito dessa paixão de querer estudar quadrinho, de querer trabalhar com arte, com desenho. E tinha algumas pinceladas da família também, tinha algumas páginas, algum material que eu falava da dificuldade que eu tinha com meu pai, do apoio da minha mãe, enfim. Então isso eu acho que serviu como um ensaio, como um laboratório que eu nem sabia. E aí quando aconteceu, né, de eu perder o meu pai, eu vim com esse ímpeto de fazer algo autobiográfico e de repente a linguagem já tinha ensaiado, já tinha desenvolvido e simplesmente foi um fato tão grande, né, tão importante que não daria para contar em uma página só. Então esse pediu sei lá quantas páginas, né, eu não me lembro, não sei se é para mostrar, mas esse é os últimos dias do xerife. E aí ela são 200 páginas, mas na verdade tem essas, então umas 150, 60 páginas de quadrinhos, né? Então foi isso que me fez fazer tanta página. Eu trabalhei
numa coisa chamada deadline, né, que é o limite, é o prazo limite. Eu me coloquei esse prazo, né? Eu perdi o meu pai em março, né, de 2017 e eu me dei um ano para terminar a história sobre a morte dele. Né? A princípio você pode, nossa, mas tão rápido assim, você nem... Mas eu senti que eu voltei para casa depois que aconteceu com muita raiva também, com muita coisa negativa, porque por causa de briga com família, muita coisa assim, uns engodos, umas coisas não tão legais que surgiram, né? Depois que acontece algo assim, o patriarca morreu, era algo de botar para fora, né? De dar uma lavada, de dar uma vomitada, assim, né? E eu senti que eu poderia até lembrar dos fatos 2, 3 anos depois, mas eu não queria reviver aquela coisa negativa, dolorida, eu não queria carregar essa ferida, né, digamos assim, e por mais que eu lembrasse, não ia lembrar com tanto afinco, com tanto detalhe, e também eu quis aproveitar esse impulso negativo de raiva, porque tem muita coisa que no quadrinho está colocado, e está visceral, e é verdadeiro, que eu tenho certeza que 2, 3 anos depois, se eu engavetasse essa ideia e fosse mexer, eu ia olhar, sei lá, para discussão com não sei quem. Nem tem a discussão, não coloquei, mas esse tipo de coisa. Eu ia olhar e falar, não foi nada. Não sei o quê. Tudo ia perder o sentido, né? Até a perda. Então, eu acho que isso ajudou. O deadline e essa raiva, esse mal-estar, botei para fora logo, né? Então ajudou isso. Só que o que aconteceu também que eu acho interessante dividir, falar sobre, que me dei esse um ano, cheguei, fiz rápido, né? Eu voltei, sei lá, no meio do ano, comecei a fazer, parei, teve lançamento do Kombi lá no Rio, fui fazer uma coisa assim, aí no final do ano eu voltei a fazer. Então no final do ano, pro começo do ano eu fiz tudo, né? E o que aconteceu de interessante é o seguinte, terminei em março de 2018, e nesse tempo eu fui tentar publicar, né? Mandei para editora, mandei para alguns contatos. E nesse tempo essa obra, esse quadrinho ficou ali, esperando, né? Depois, quando veio a ideia de fazer um catarse, eu fui pegar de novo isso e ver, né, o que a gente precisava terminar, E aí nessa revisitada ao quadrinho que já estava pronto, aconteceu de eu tirar algumas coisas. Então foi legal eu chegar com essa raiva, com essa coisa toda, botar para fora, mas foi bom também, foi importante eu esperar um pouco, porque eu acabei tirando algumas coisas que se eu publicasse muito de imediato, eu não ia gostar, eu estava muito amargo, eu acho que falava de religião, falava de pensamentos diferentes da família, enfim, não ia ser legal. Então foi interessante também esperar um pouco, guardar ali 1, 2, 3 meses, quando eu vi eu tirei e dei uma editada. Sobre a produção também, o que ajudou também, porque o Catarse a gente faz, né, totalmente independente. Não tive um editor, mas eu tive uma ajuda que foi muito importante, que assim que eu divulguei na internet que eu estava para lançar um quadrinho sobre meu pai e tal, eu vi um amigo meu, o autor, o Bruno Azevedo, né? Ele é autor do Briganejo Blues, escritor. Ele já se empolgou com o material e falou, pô, que legal, manda, deixa eu dar uma olhada. E, poxa, ele se colocou à disposição assim de me dar uns toques. Acabei acreditando ele no quadrinho como preparador de texto. Ele preferiu esse termo, né? Eu não conhecia. Mas o que ele fez que foi muito interessante, porque no quadrinho, né, era autobiográfico, eu estava trabalhando com alguns requadros, botando para fora muita coisa e mostrando muita coisa do que eu estava falando em imagens. Então estava acontecendo a redundância gráfica, algo assim. E foi interessante, eu nunca tinha passado por esse desafio, e ele me apontou muita redundância gráfica. Ele falou, se você já está mostrando isso, não precisa descrever aquilo, né? Porque eu trabalho de uma forma assim, eu não escrevo roteiro, eu não tenho um roteiro do tipo, página 1, quadro 1, o Thiago, no caso, o personagem, está fora da casa, e atrás, não sei quem vem vindo, fala isso, balão, não escrevo nada, né? Eu tenho a história na cabeça, e aí eu divido as ações em páginas. Na verdade, em páginas, e depois eu organizo isso, embaralho isso. Mas eu divido ações em páginas. Por exemplo, eu encontrei você, Carlos Neto, na frente da Ugra, a gente desceu e montou o equipamento. Essa é uma historinha. Então eu sei que vai uma página só de eu chegando, uma página da gente conversando, uma página da Dani chegando para abrir pra gente, uma página, enfim, eu divido as ações em páginas, tem umas que pedem mais página, menos página, e depois eu embaralho isso, tem coisa que eu tenho essa liberdade de pegar, mostrar algo antes, mostrar algo depois, enfim. E aí, por último, o que muitos amigos que escrevem, que produzem quadrinho também acham meio absurdo e arriscado, eu sei que é arriscado, mas como é para mim mesmo, eu confio em mim, que eu coloco os balões por último. Última coisa, o desenho já está pronto, já está às vezes colorido, finalizado, montado. Eu sei o que aquele quadro significa, eu sei o que o personagem está falando mais ou menos, mas só quando eu estou editando, que eu estou montando ele no InDesign,
que eu boto as palavras na boca dele. Então, por causa disso, aconteceu um pouco dessa redundância, de eu querer falar muita coisa e já ter mostrado no desenho. Então foi interessante, o Bruno Azevedo somou nesse sentido, né, como o editor. Essa coisa do Velho Oeste, na verdade os filmes que a gente via junto, enfim, não era especificamente só de Velho Oeste, na verdade. Eu nem sou um grande fã de Velho Oeste, fala a verdade, né? Eu gosto de filme bom, tem filme Velho Oeste, enfim, eu gosto de filme bom, não interessa o gênero. Eu escolhi o Velho Oeste porque foi o último filme que a gente assistiu, foi o Rastros de Maldade, que é um filme muito bom, eu gosto muito, e eu indiquei pro meu pai, e ele quis ver meio que pra fazer alguma coisa comigo, né? Só que é um filme arrastado, deu um mal-estar, porque ele tava com dor, a gente ficou 2 horas e pouco vendo um filme. Enfim, tem isso tudo no quadrinho, toda essa minha preocupação com o bem-estar dele e tal. E entrou o lance do Velho Oeste, porque o clima do Rastros de Maldade foi isso. Eu acho que inspirou foi o clima do filme. O Rastros de Maldade é um cara que tá indo atrás da mulher que os índios não, uma tribo canibal levou a mulher dele e tal. E ele tá indo atrás da mulher, e ele junto com um senhor de idade e junto com o Kurt Russell e tem um outro cara, enfim, são 4 caras, né? E nesse caminho, ele vai ficando machucado e tal. Esse ambiente, essa coisa, essa dificuldade de 4 caras, o filme inteiro é isso, os 4 andando no deserto, se arrastando, e o cara tá machucado, e é difícil chegar, e não chegam nunca. Foi o que eu tava sentindo quando ele tava passando por aquilo, né? Ele ia perder a perna pra ficar vivo, ia ser uma das soluções e tal, mas nem isso acabou ajudando, e nem aconteceu também. Mas eu acho que foi esse desespero, e não sei, visualmente, graficamente eu achei interessante. Ele também por causa da autoridade dele, do respeito que a gente tinha, né, o xerife, né. A gente gostava também muito de filme de máfia. Eu até prefiro filme de máfia, mas colocá-lo como mafioso é meio negativo, né. Apesar de eu admirar muitos personagens da máfia, a gente gostava muito de um filme, eu gosto muito do Bons Companheiros, né. Eu até pensei numa associação com máfia, mas ele era um cara muito correto, né? Apesar de adorar os filmes de máfia, eu acho que ele era mais o xerife mesmo, um cara correto, né? Então foi isso, foi a personalidade dele, o respeito que ele passava, o clima do filme que ficou, né? Esse desafio, e graficamente, eu acho interessante isso, ver o seu quadrinho, sua obra, o seu texto, enfim, enxergar que é um produto, né? Como você envolver isso com alguma coisa interessante, né? Não diria nem um rótulo, mas uma estética, né? Faz vender, porque não é só um quadrinho sobre o pai do cara, mas é o do xerife, ajuda, né? Acaba ajudando. Lógico que isso, se a história não for boa, não vai, mas é algo que é aquela pitadinha de estética que faz lembrar, né? Faz lembrar. E aí tem essa viagem do paralelo, porque é um pouco do surreal que eu comecei antes de eu perdê-lo, eu ia fazer algo mais surreal. Só que eu queria mostrar o autobiográfico mais jornalístico, certinho, no dia tal, aí voltei e tal. E aí foi um jeito também de equilibrar, para não ficar sério demais, né? Para passar um pouco, para fazer referência, que é algo bem legal, que eu usei bastante no Kombi 95, de colocar referência, porque além de dar uma estética, de fazer as pessoas lembrarem, falar, aquele quadrinho fala de anos 90, por exemplo, eu acho que a gente acaba conversando através disso, né? De eu mostrar, esse filme por exemplo, nos Últimos Dias do Xerife, são filmes de Velho Oeste, que eu escolhi por causa da estética. Então, é uma conversa com o leitor, do tipo, olha esse filme aqui, você assistiu esse? E esse daqui? E esse daqui? É mais uma aproximação com o leitor, né? Quanto à técnica, né, dos Últimos Dias do Xerife, mudou sim, do que eu fazia, dos trabalhos que eu fiz antes, né? Quando eu fazia tirinhas, eu fazia com pincel, eu desenhava no lápis, finalizava com pincel, nanquim, coloria no Photoshop. Depois de uma época eu comecei a fazer direto no Photoshop, com a tablet, fazer uma coisa meio estilo assim, raspadinha, né? Depois eu fiz o Kombi 95, que é o quadrinho, primeira história longa, que foi no esquema das tiras do pincel, no nanquim. Nos Últimos Dias do Xerife, eu senti uma necessidade de fazer diferente. Primeiro que no Kombi era colorido, e nos Últimos Dias do Xerife foi preto e branco. Eu escolhi ser preto e branco, que eu acho que passava um pouco da seriedade da coisa, né? História adulta, sobre morte e tal. E também pensando em publicar, como eu ia fazer catarse, baratearia, como barateou, né? O colorido acaba saindo um pouco mais alto valor. E nele eu fiz com canetinha, né? Quando eu comecei a fazer ilustração, lá no meio dos anos 2000,
eu fazia a canetinha e eu tinha um desenho bem geométrico e tal. Aí o pincel soltou, só que aí no xerife eu voltei a usar a canetinha nessa pegada geométrica, não sei explicar porquê, mas eu queria sentir que eu estava fazendo um outro projeto, sabe? Saiu do comic que foi pincel e esse eu vou fazer outra coisa, vou experimentar uma outra coisa. Agora eu estou fazendo um outro quadrinho nesse momento que é pintado no guache. Eu quero me testar, vamos ver como que é pintado. E aí tem o lance eu tinha que diferenciar, é preto e branco, eu tinha que diferenciar a parte do mundo real, né? Da história lá da família, do mundo real, e a parte em que nós, do nada, estávamos no faroeste, todos tinham chapéu, e ao invés de carro, tinham carroças e carros. E para diferenciar isso, eu testei o lance de fazer, nessa parte rústica, usar o 6B, então eu fiz mais sujo, nessa parte sim, eu usei o pincel para ficar solto. E na parte, foi isso, agora está explicado porque eu usei caneta, agora que me fez lembrar. É isso, eu lembrei. Porque essa parte realista tinha que ser diferente do solto. Então a parte realista canetinha, que ficou mais reto, mais rígido, mais geométrico, e a parte mais orgânica, para diferenciar, porque no preto e branco ia ficar complicado, né? Então foi isso, ajudou. Por isso que teve essas dois tipos de técnicas diferentes. Então, sobre os feedback, eu acho realmente interessante que eu senti o seguinte: para mim era fácil fazer as pessoas rirem, quer dizer, quem gostava das tirinhas ria, né? Então era muito... Eu já estava acostumado com comentários, que, cara, meu Deus, tô morrendo aqui, tô rindo, legal, tamo rindo então, né? E nas tiras eu fui pra uma coisa bem assim, absurda, de ir pra uns trocadilhos assim, muito lá na linha entre, mano, não faz isso nem ferrando, ou, que legal. Foi tão perigoso que eu saí daí porque... Né, enfim, consumia muito a minha cabeça, eu comecei a ficando louco, eu passava o dia pensando em trocadilho. Mas enfim, então eu tinha aquele feedback, eu estava acostumado com as pessoas, né, sempre achei mais difícil fazer chorar. E aí, inclusive é legal, porque no FIC de 2015 eu conheci o Gustavo Moraes, o Gus Moraes, e ele tem um livro, nesse livro são várias histórias curtas, e uma delas fala do pai dele, né? E eu estava no FIC, eu tinha acabado de conhecer ele, eu peguei esse quadrinho, eu li do lado dele assim, meu pai ainda estava vivo, só que pela essa dificuldade que eu tinha com meu pai, aquilo me emocionou muito, assim, aí eu chorei, assim. Falei, cara, acabei de chorar, você nem viu, né? E eu sempre vi isso, falei, nossa, isso deve ser foda se conseguir fazer chorar. Eu achava, né? E aí com o xerife foi assim, nem pensei o que ia acontecer, se iam rir, se iam chorar, se não ia dar nada. Eu simplesmente fiz porque era algo pra mim, eu precisava botar pra fora, eu precisava realizar, muito pra me enganar do tipo, não foi em vão, isso virou um livro, pronto, seu pai não morreu em vão, né? É uma coisa assim é uma ilusão mesmo que a gente tem. E aí, o feedback disso foi impressionante, assim, todo mundo que lê e fala, cara, me emocionei muito, nossa, eu tive que parar algumas vezes para tomar uma água e tal, e falei, poxa, que legal, né, porque, sei lá, você conseguiu se conectar com a pessoa de alguma forma, essa coisa em comum muito forte, ela entendeu, consegui passar essa sensibilidade, e, nossa, isso foi muito gratificante, e eu me identifico muito mais com esse tipo de história, na verdade, por exemplo, quando eu vou ver filmes, eu gosto de comédia, mas eu prefiro drama, eu prefiro coisa, sabe, mais introspectiva, mais pessoal. Então, foi só um sinal mesmo de que, você tá no caminho certo, sabe? Desencana. Os trocadilhos tiveram a fase dele, foi legal, mas agora eu tô conseguindo amadurecer, botando pra fora essas coisas, assim. Eu tô crescendo junto com isso. O quadrinho Os Últimos Dias do Xerife você consegue comprar diretamente comigo, né, pelo Instagram. É só me inscrever lá no Instagram. Eu passo o endereço, eu passo os dados e posto ele pelo correio. Fala o preço aqui? Rapaz, até que sabe. Bom, agora nós estamos em junho, tá? Inflação, sei lá como tá, se tá para cima, para baixo, quanto tá o dólar, enfim, estamos em junho de 2019. Ele é R$40 com frete incluso, tá? Com frete incluso R$40 pela internet, você pode comprar. Agora, se você for de São Paulo, você pode passar aqui na Ugra, você pode comprar, você encontra na Ugra, você encontra na Monstra também, e você encontra na Banca Tatuí. E você encontra na Quanta Academia de Artes também. Por enquanto são esses lugares, né? Mas na internet com certeza você pega comigo. Obrigado, Carlos Neto.